Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje o tema que eu trago para vocês é sobre a prece. Esse tema ele foi extraído na obra de Allan Kardec, uns dois grandes livros da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, especificamente lá na parte 3 desse livro, das Leis Morais, no capítulo 2. A prece também ela é falada muito na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo Pedi e Obtereis. E na Revista Espírita e em outras, né, em várias partes da obra de Allan Kardec, a gente tem a prece como ela aparece como um tema de muita importância. Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de convidá-los, primeiramente, para que a gente pratique a nossa prece, mesmo que de maneira rápida e simples aqui, elevando os nossos pensamentos a Deus e Jesus, agradecendo por esta oportunidade de estarmos juntos hoje aqui, pedir também para que tenhamos bastante clareza e para que conseguimos também, de alguma forma, trazer este tema com certa clareza para todos. Bom, para começarmos a falar da prece, primeiro a gente precisa, de uma certa maneira, recordar um tema muito importante para o Espiritismo, que é palco da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, dada tanta importância, aonde Allan Kardec pergunta na época aos espíritos da codificação o que é Deus. Então a gente precisa recordar esse conceito de Deus, né, esse entendimento de Deus pelo Espiritismo, antes mesmo de começar a falar sobre a prece. Deus, para o Espiritismo, né, ele tem dois atributos muito claros na resposta desses espíritos. Então Deus é uma inteligência. Deus é uma inteligência. E o segundo atributo, que Deus também é causa. Mas aí nós temos características, porque Deus é uma inteligência, só que ele é supremo, ou seja, ele é uma inteligência suprema. E é causa de tudo. Né? Então ele é a causa primária. Causa primária do quê? De todas as coisas. Então a gente pode entender, resumidamente, né, de uma maneira mais simples, que Deus, para nós espíritas, ele é a inteligência suprema, e ele é a causa primária, é a causa de tudo, que vem antes de tudo. E aí a gente consegue já tirar várias conclusões sobre essa interpretação de Deus, né? Principalmente interpretando em relação à lei de causa e efeito. Se Deus é a causa de tudo, ele não é efeito. Nós e todas as coisas somos os efeitos de Deus. Nós somos as obras de Deus. E tudo que existe é obra de Deus. Então essa interpretação de Deus começa a ficar mais claro para os espíritas. E aí, quando a gente chama lá dentro do livro dos Espíritos, vai aparecer também quando se refere a Deus numa trindade. Então, os Espíritos também trazem o que eles chamam de trindade universal. É quando eu tenho Deus como causa de tudo, e aí eu tenho as duas principais criações de Deus, as duas principais obras de Deus, que são os Espíritos e a matéria. E esses espíritos, né, que são as inteligências do universo, criado por essa inteligência suprema, esses espíritos vão utilizar dessa matéria para se desenvolver e se aproximar e cada vez mais chegar mais perto de Deus. Então, aí aparece a nossa trindade universal. Então, esse conceito de Deus, né, esses princípios relacionados a Deus, eles são muito importantes porque a gente precisa formar uma ideia do que é Deus na nossa cabeça, né? O espírito ele precisa ter isso muito claro, por mais que a resposta seja direta dos espíritos ali, para que a gente possa, obviamente, explorar um pouco mais o tríplice aspecto da prece. Então a gente acabou trazendo aqui para vocês esse tríplice aspecto, iniciando, obviamente, com o primeiro questionamento sobre a prece. Né? O que é a prece? Uma vez que a gente começa a entender o que realmente é a prece, e a gente pode analisar com um pouco mais de profundidade quais são os objetivos da prece. Né? O porquê, né? Com que objetivo eu faço a minha prece? Eu posso fazer a minha prece. E a prática, né? Falar um pouco da prática da prece, das características de eu praticar a minha prece, né? Diária ou com a frequência que eu quero, mas enfim, eu consigo entender um pouquinho
as características da prática. Então aí estão os primeiros, né, os primeiros aspectos para a gente fazer uma análise mais didática, obviamente, que é numa estrutura didática, para a gente entender um pouquinho a prece como um dos instrumentos fundamentais para a evolução do espírito. Então, o que é a prece? Né? O que realmente a gente consegue entender do que é essa prece? Bom, a prece ela acaba, no próprio livro dos Espíritos está muito claro, e a gente tem um questionamento, né, sobre a questão da prece e da finalidade da prece, enfim, e a resposta nos vem muito clara pelos Espíritos. Então a prece, entendendo o que, né, primeira questão do que seria, né, a primeira colocação do que seria a prece é um ato, né, ela é um ato, é uma ação, né, está muito relacionado a uma prática que eu faço. Então ela é um ato, mas é um ato de adoração. Então eu utilizo desse instrumento, né, da prece como um ato, como uma prática que eu tenho, que eu desenvolvo, que eu gero esse hábito para adorar, né, para adorar. E não deixa de ser, obviamente, também uma forma de comunicação. Só que a prece, ela tem um alvo em específico. Eu faço a minha prece com um alvo muito claro, né? E é Deus. Por isso da recordação do conceito, né, do entendimento básico do que é Deus para os espíritas. Então, o alvo principal da minha oração é Deus. Então, eu vou me preparar de alguma forma, né? Eu tenho uma prática de fazer a minha prece, a minha oração, para adorar Deus, para se comunicar com Deus. Então essa ação, essa prática, ela é muito importante, porque realmente é um instrumento para eu me conectar e me aproximar cada vez mais de Deus. A adoração, essa adoração a Deus é no sentido de reconhecer a existência de Deus, de enaltecer a obra de Deus e tudo que Deus criou. Né? Então ali eu tenho um instrumento para que eu possa me aproximar cada vez mais de Deus. Esse é o grande entendimento do que realmente é a prece. A prece ela tem várias características, mas de fato eu faço, né, a minha oração para me conectar com Deus. Essa é a grande ideia da prece. Então eu vou fazer essa adoração, enaltecer e reconhecer Deus na minha prece. De certa forma, ao fazer a prece, eu estou pensando em Deus, eu estou me aproximando de Deus. E a palavra que vem também na obra de Kardec é que isso também agrada a Deus. Nós, seres humanos, nós temos essa possibilidade de já entender Deus, né, de alguma forma, de já reconhecer a existência de Deus e agora com esse instrumento para eu me conectar, eu me aproximar e pensar em Deus. Obviamente, o alvo é Deus, mas Deus também, de alguma forma, responde, né, atende às nossas preces através dos espíritos que são incumbidos da sua vontade, usando toda aquela escala, né, espírita que a gente já conhece dentro da obra de Kardec, que vem muito claramente dizendo, né, e esclarecendo para a gente os níveis, né, a escala de evolução didática, obviamente, dos espíritos. Então Deus, com aqueles espíritos, né, rodeado dos espíritos que estão mais próximos, que pode entender um pouco com mais clareza a Deus, através desses espíritos incumbidos da sua vontade, atendem às nossas preces. Então esse é o primeiro entendimento do que a doutrina espírita traz para nós do que é realmente a prece. E aí o segundo aspecto que a gente pode analisar com um pouquinho mais de profundidade está relacionado aos objetivos dessa prece, o porquê de fazer a prece, o que eu faço durante a minha prece. Então, os objetivos a gente também vai acabar dividindo, novamente, didaticamente, né, esses objetivos em três aspectos. Né? Aparece novamente um tríplice aspecto para que a gente entenda esses objetivos. A gente começa a desenvolver um pouco mais esses objetivos
em três aspectos distintos. Então, o primeiro objetivo que eu posso obter com a prece é de louvar. Então, a prece serve, né, é um instrumento para que eu possa louvar, obviamente me conectando a Deus. Louvar no sentido de enaltecer, de reconhecer e reconhecer a sua obra, a sua grandeza, né? Então, esse é um dos objetivos que eu tenho com a prece, louvar a grandeza de Deus, me conectando e me aproximando cada vez mais junto a Deus. É um dos grandes objetivos. Aí nós temos outros objetivos. Temos o segundo, que é pedir. Então a prece também é um instrumento para que eu possa pedir a Deus, né, que vai, de alguma forma, dependendo da minha prece, vai chegar esse pedido a Deus através desses espíritos que representam a sua vontade. Então eu posso pedir a Deus, nós podemos pedir para nós mesmos a Deus, obviamente, e podemos pedir para os outros, para outrem. Eu posso pedir para mim ou para os outros. Então essa é um outro objetivo que eu posso ter dentro da minha oração, da minha prece. E esses outros, né, esse outrem, podem ser os espíritos, ali aparece até na questão do Evangelho, onde se fala um pouquinho, né, onde o texto traz para a gente um pouco essa questão do pedido, essas características dos objetivos da prece, que eu posso pedir para vivos, né, para mortos, ou seja, para espíritos encarnados, para espíritos desencarnados, para espíritos em uma condição mais inferior, e eu posso pedir a Deus para auxiliar esses espíritos, aqueles que eu conheço, aqueles que eu já tenho aproximação, aqueles que de alguma forma estão no meu círculo de convivência encarnado, obviamente, como nós agora, e para aqueles que já se foram, os desencarnados que nós também temos em nossas lembranças. Então, a prece para outrem, para os outros, né? Eu trouxe esses termos, vivos e mortos, porque isso aparece na obra, obviamente, mas a gente entende claramente dentro do Espiritismo que são os espíritos em suas diversas fases de evolução. Né? Os inferiores, nós podemos pedir para os inferiores, e nos diversos estados, ou seja, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então esse é um segundo grande objetivo da prece, né? Desse instrumento, desse ato, dessa atitude. Um terceiro, para completar aí a nossa tríplice, nós temos um outro objetivo muito nobre, que é de agradecimento. Então, na minha prece, eu também posso agradecer. Agradecer com aquele objetivo da prece, que é a Deus, né? O alvo da minha prece sempre é Deus. Então, agradecer a Deus pelas oportunidades que eu tenho, né? Pelos merecimentos das coisas, e pelas provas e dificuldades. Eu preciso também agradecer a Deus por essas provas e essas dificuldades. Afinal, essas provas e dificuldades são os instrumentos para a minha evolução também. Embora às vezes duras, embora às vezes complexas, e a gente talvez no momento da prova não tenha tanto essa clareza, mas sim, nós estamos num planeta de expiações e provas, né, atualmente em expiações e provas, e aqui nós estamos, obviamente, quando encarnados, né, ou obviamente e desencarnados também, mas quando encarnados aqui podemos agradecer a Deus por essas provas, pelas dificuldades que passamos, né, pelas coisas que temos que vencer, porque é uma maneira também de agradecimento, é uma maneira também de a gente, né, pensar de uma outra forma essas questões. Então aí nós temos os três grandes objetivos de uma oração, de uma prece. Então podemos louvar, podemos pedir e podemos agradecer. Obviamente podemos fazer, né, cumprir lá ou realizar os três objetivos na prece em si, né, em alguns momentos da prece. Então essas são as características do que por que fazer uma prece, né? Para mim, para os outros, pedindo, louvando e agradecendo. Voltando lá no início da nossa tríplice, do tríplice aspecto inicial, então a gente falou um pouquinho
do que é a prece, entendendo a definição da prece, o conceito de prece que o Espiritismo traz para nós. Falamos agora dos três principais, um outro, né, trio de características que nós temos, falando dos objetivos da prece. E o último aspecto ali, para completar a nossa tríade inicial, é a prática da prece, né? Características da prática, de como praticar a prece, que vai aparecer para a gente também, didaticamente, obviamente, em tríplice aspecto. Mais três características distintas que a gente pode explorar um pouquinho mais dessa prática. Então, a primeira questão que a gente pode explorar na prática é a questão da ação. A ação mesmo, o processo de como fazer a prece, né? O processo ou a ação de se fazer a prece. Então, essa é uma característica que a gente pode estudar um pouquinho mais sobre esse instrumento, sobre a própria prece. Podemos também entender um pouquinho quais são os benefícios que a prece traz. Que benefícios eu tenho quando eu faço uma prece? Quais são esses benefícios? E, obviamente, quais são as consequências de uma oração, de uma prece? Por que quando eu faço, né, a minha prece, de que forma eu devo fazê-la para que eu tenha os benefícios que ela me traz, ou o potencial de benefícios da prece, e as consequências da prática da minha prece. Como nós falamos lá no início, como a prece, na definição dela do que é a prece, ela é um ato de adoração. Ato está ligado à ação, está ligado a uma prática, está ligado a um comportamento que eu preciso desenvolver. Então, quanto mais eu praticar a prece, mais eu aprendo como fazer a prece, né? Como aumentar a eficácia da minha prece. Essa que é a ideia. Então, isso exige prática. Quanto mais eu pratico, mais eu me aprimoro e eu vou aprimorar o processo da minha prece, de como fazer a minha prece. Então vamos entender um pouquinho qual é essa ação, né? Essa ação da prece também dividir ela em três grandes aspectos aí, né? Então tem três partes novamente a própria ação. E a gente vai decompondo esse assunto e na grande maioria ele vai aparecendo em três partes para ficar mais fácil da gente tentar entender e se aprofundar um pouquinho mais no tema. Então, a ação da prece a gente pode dividir em três partes, sendo a primeira a forma de fazer, né? O meio, né? O como se faz, a gente vai chamar isso de meio. Né? O que é a prece? Ela é um meio, a forma como eu faço. Então, a prece ela é uma invocação. Né? Eu vou invocar. Então, a característica, uma das características da ação da prece é a invocação. Só que a prece, em grande parte, né, e assim, na essência da prece, ela é realizada, essa invocação ela é realizada em pensamento. Então, o que dita a prece é o meu pensamento. Então, quanto eu foco o meu pensamento naquele ato, e é ali que eu começo a melhorar a qualidade da minha prece e buscar uma efetividade maior, uma eficácia maior da minha prece. Então tudo está no pensamento. E o pensamento nosso, ele é influenciado pela crença que eu tenho, pela fé que eu tenho, pela crença que eu tenho na própria prece, né? Nesse próprio ato da prece. Então, a crença, a fé que eu tenho em fazer uma prece. O pensamento também, ele está relacionado à minha vontade, eu preciso querer, né? Eu preciso ter vontade. A gente sabe que dentro do próprio espiritismo, o atributo essencial do espírito é o pensamento. Né? Então, o espírito pensa, é um ser inteligente. Né? Como é um ser inteligente, ele pensa. E a vontade é o que move esse pensamento. Então a gente pode considerar que para o espírito, as mãos do espírito, né, a forma com que ele age é através do pensamento e a vontade. E isso é parte fundamental, né, na ação da prece. E também um terceiro ponto importante relacionado ao pensamento é a intenção com que eu quero fazer a prece. A gente pode voltar até lá no objetivo. Qual a intenção da minha prece? Então eu tenho uma fé muito grande, eu tenho uma vontade associada a isso,
e, obviamente, eu tenho uma intenção ao fazer aquele ato, ao fazer aquele, né, ato de adoração. Então, isso está muito relacionado ao nosso pensamento. Então, a principal característica de como fazer a prece, da ação da prece, o foco da prece, ele é sempre, a prece sempre vai ser realizada através do nosso pensamento. E aí a gente pode pensar num segundo aspecto relacionado a como fazer essa prece, que é a qualidade dessa prece. Como que eu posso aumentar, né, a eficácia da minha prece e a qualidade da minha prece? Então a qualidade é um fator importante. Então a qualidade da prece vai depender também de três aspectos, né? O primeiro é a questão da concentração, que a gente pode chamar de recolhimento, mas a concentração, aquele momento, como é um ato, né? Como a prece é um ato, é uma ação, é uma atitude que eu tenho, ao fazê-la, eu preciso me concentrar, eu preciso me dedicar aquele tempo exclusivo para aquela ação. Então isso requer um certo grau de recolhimento. Obviamente eu posso fazer minha oração durante as minhas atividades e tudo mais, mas se eu tenho um grau de atenção mais pleno aquele momento, aquela ação da prece, aumenta obviamente a qualidade da minha prece, porque o meu pensamento ele se volta para aquele ato. Portanto, a qualidade do próprio ato de adoração vai aumentar, a qualidade da prece por esse aspecto aumenta, né? Outro ponto fundamental relacionado à qualidade da prece é a sinceridade com que eu faço essa prece. Essa prece ela precisa vir do fundo, né, que a gente fala do fundo do nosso coração. Ela tem que ser sincera, né? Ela tem que ser uma prece onde a gente sinta aquela sinceridade, a gente traga esse sentimento aflorado, aflore naquele momento. Por isso a importância de se concentrar, de focar seu pensamento, desse recolhimento e trazer consigo essa sinceridade naquele ato, seja para pedir, seja para louvar ou seja para agradecer. Então, ali está um fator fundamental para a qualidade que tem a ver muito fortemente com a qualidade, unido essa sinceridade unida com a humildade, porque se é um ato de adoração e um meio de comunicação nossa com Deus, e nós somos seres inteligentes, criados por Deus, e Deus, como nós vimos lá no começo, é a inteligência suprema, então nada mais lógico de eu ter um ato de adoração, de eu pedir, louvar ou agradecer ao ser mais inteligente, né? Ou a entidade, né? Ou enfim, a Deus. Se Deus é a inteligência suprema e nós somos inteligentes e quando nós precisamos de algo nós sempre vamos buscar o mais inteligente. Então, pela lógica, eu vou pedir a Deus. E aí eu tenho a prece, que é um instrumento, que é o meio como para que eu possa me aproximar de Deus, como nós vimos lá no comecinho. Então essa humildade perante a criação, humildade perante a causa, né? Então o efeito, a criação, né? Humilde perante o Criador, a causa, é extremamente importante para afinar os sentimentos e aumentar a qualidade dessa prece. Então, três fatores fundamentais que a gente pode começar a pensar cada vez mais agora para aumentar realmente a eficácia, porque tudo isso está ligado à eficácia da prece. Se eu vou fazer uma oração, eu quero que essa oração seja o mais eficaz possível, né? Porque eu sei que eu vou ter aí algum tipo de benefício, né? Que eu vou ter consequências dessa oração e dessa prece. Então eu preciso ter uma prece de qualidade, né? Para que eu possa ajudar as pessoas com o que eu quero, para que o meu pensamento, né, também que o meu espírito, a minha evolução avance, para que eu, enfim, N coisas positivas para o espírito, para quando ele se conecta com a criação, com a causa. Então, três pontos fundamentais. O terceiro que falta ali é medir a importância que outros aspectos da oração que existem, que a gente precisa entender um pouquinho mais.
Porque muitas pessoas creem, e às vezes também nós fazemos isso, dependendo do tipo de recolhimento que nós temos, né? Dependendo do tipo da hora da nossa que a gente se prepara para fazer essa prece, a gente se preocupa muito com palavras, a gente se preocupa muito com o emprego, fazer várias vezes, né? Com a quantidade, se ocupar muito de prece, né? De ocupar muito tempo com a prece, mas isso tem uma importância muito pequena quando a gente compara com os elementos da qualidade da prece. Então eu preciso ter pensamento voltado à prece, que é o meu principal meio de fazer a oração, fazer a minha prece é o pensamento, é o principal meio. E eu preciso aumentar a qualidade da prece. E aumentar a qualidade aí não é palavras bonitas, não é fazer muitas vezes, não. Eu posso fazer uma única prece, porém com alta qualidade, onde eu me preparo o meu pensamento, quando eu me atento a esses requisitos teóricos de qualidade da prece, onde eu me preparo, eu tenho um momento ali, eu foco o meu pensamento naquele ato de adoração, e aí eu vou ser sincero o mais possível que eu puder, né? E humilde naquele momento, para que eu possa me conectar com Deus, se eu chegar mais próximo de Deus, para que esse pensamento com alta qualidade chegue, né, a Deus e aos espíritos que representam a sua vontade. Então, eu tenho que medir a importância dessas questões, né? Dessas questões de palavras, de grandes preces, de ocupação de tempo. Tudo isso é muito relativo se comparado aos elementos anteriores da ação que nós acabamos de estudar rapidamente aqui. Então, tudo isso está ligado à eficácia da prece. Né? E aí, então, fica muito claro para nós que a eficácia da prece está quanto coração, quanto de sentimento eu coloco nesse ato. Né? Em sentimento em termos de pureza. Né? Qual a pureza dos sentimentos que eu coloco ali? Quanto de sinceridade, de humildade, de coração dedicado e da pureza de sentimentos. Aí, tudo isso junto vai fazer com que eu tenha uma prece muito mais eficaz. Para quê? Né? Para quê? Quais são os benefícios de a gente se aproximar e de ter esse hábito constante, esse hábito desenvolvido de nos conectarmos, de chegar mais próximo de Deus em pensamento. Aí a gente também tem aí 3 aspectos importantes, né, que são 3 aspectos relacionados a benefícios, obviamente. Primeiro, que uma certeza que a gente pode ter é que a gente pode potencializar as nossas virtudes, principalmente 3 virtudes muito importantes que nós precisamos, né, para a nossa vida aqui no nosso planeta, que é coragem para enfrentar os desafios, paciência também, né, para enfrentá-los e resignação mediante as nossas provas. Né? E então, esses 3 aspectos, eles são 3 virtudes que eu posso potencializar com a minha prece. E na obra de Kardec está muito claro, nessas referências que nós passamos no início, que se a minha vontade, né, se a minha confiança, se eu pedir com bastante confiança, né, botar bastante qualidade na minha prece e com bastante confiança, sempre que eu fizer dessa forma a minha prece, essas virtudes vão, e eu pedir com confiança, coragem, pedir com paciência e resignação, sempre Deus vai nos atender em relação a essas virtudes. Então isso é uma certeza que a gente tem. Então quando eu faço a minha oração, quando eu faço o meu recolhimento, que eu vou lá, ponho o meu pensamento focado, ponho lá todo o meu coração para fazer, né, com sinceridade, humildade, e faço aquela oração do fundo do meu coração, e eu peço a Deus e a esses espíritos superiores coragem para enfrentar meus desafios, paciência, resignação, Deus sempre vai nos atender nesses aspectos. Isso está muito claro na obra de Kardec. Outro benefício que nós temos também com esse ato de adoração é a questão das ideias. Então, os espíritos superiores, eles podem nos inspirar com ideias, né? E essas ideias vão servir para que a gente mesmo
vençam, né, as nossas dificuldades por nós mesmos. Então vai partir, obviamente depende de mim vencer minhas dificuldades, os espíritos não vão fazer nada pela gente, né? Eles vão nos inspirar, já estão nos ajudando, e aí depende da minha ação. E eu posso ser inspirado com ideias para vencer, me ajudar a vencer, né, as minhas dificuldades. Então esse é um outro benefício que eu tenho por praticar a prece. E um terceiro que não deixa também de ser muito importante, a prece nos traz alívio. A prece nos traz, sempre que a gente faz uma oração sincera, né, uma prece sincera, a gente sente um alívio interno. Isso é muito gratificante. Então esse alívio, ele ajuda na hora da gente vencer as nossas paixões inferiores. Então, por exemplo, no momento que você está nervoso, que você está discutindo, ou você está com pensamentos negativos, você pode parar, se você, né, se recolher daquela maneira de focar o seu pensamento e fazer uma prece com sinceridade, te traz um alívio naquele momento. A prece também tem esse poder, essa característica de trazer esse alívio, desculpe, momentâneo, né? Dependendo, obviamente, do meu comportamento futuro, mas esse alívio imediato, quando ela é feita pelas aquelas características que nós falamos, da qualidade e tudo mais. Então, esse alívio das paixões inferiores que nós temos é muito importante, né? E a prece pode ter esse uso também. Outro alívio que a prece traz, e isso vai aparecer lá na Revista Espírita, a prática do ato da prece, ela traz alívio aos males do corpo, né? Ela alivia, você pode estar com uma enfermidade, enfim, né? E algo passando no seu corpo físico, na sua matéria física, e a prece pode, né, trazer um alívio a esses males também. A cura já é outra questão, né? A cura já é um estudo um pouco mais aprofundado, mas alívio aos males, isso sim, né? Isso com certeza a prece nos traz de uma maneira muito, muito forte. Então, esses benefícios todos, quando a gente começa a pensar nesses três grupos grandes de benefícios, uma vantagem muito grande, né, uma outra vantagem muito grande desse ato é que ele nos reforça a moral. Então, a constância, a geração do hábito de fazer a prece com essas características, já entendendo ela com essa abrangência, me traz força moral. Eu me desenvolvo mais moralmente, eu fico mais forte moralmente, né? E eu consigo ajudar a mim mesmo, porque eu estou pensando mais em Deus, estou mais conectado, né, com Deus, me aproximando, né, do meu pensamento, pedindo a Ele, louvando, agradecendo, enfim. Eu consigo me ajudar, né? Me ajudar mais, porque eu vou adquirindo mais força moral, né? Obviamente baseado no mérito que eu tenho das minhas próprias ações. Então é interessante que tem uma passagem, tem uma máxima que diz que ajuda-te que o céu te ajudará, ou seja, então eu, né, fazendo a minha parte, eu peço, eu vou louvar, eu vou agradecer, eu vou pedir, né, e fazendo a minha parte, os Espíritos vão nos ajudar, Deus vai nos atender através deste ato. Né? Isso é muito claro para nós, a gente tem que ter fé nesse sentido. E por último, quais são as consequências desse ato, né, de adoração? Primeira consequência muito mais óbvia que a gente pode tirar, né, de todo esse nosso pensamento um pouco mais estruturado é que quanto mais eu pratico a prece, mais eu vou me espiritualizar, mais eu vou, né, reforçar a minha moral, obviamente, dar força ao meu moral, e ao dar força ao meu moral, eu estou me espiritualizando. A partir do momento que eu vou me espiritualizando, automaticamente, em contrapartida, eu vou desmaterializando, ou seja, eu vou dando menos importância às questões da matéria. Eu dou menos importância e eu começo a pensar já lá no meu futuro, né, do meu futuro como espírito, né, dessa questão da abertura mental que o Espiritismo traz para a gente, do despertar em relação ao futuro, na crença do futuro e tudo que já nós discutimos em outras oportunidades. Então,
a espiritualização e ao mesmo tempo a desmaterialização são consequências inevitáveis, do ato de adoração da prece, né, da prece em si. E uma terceira, obviamente aparece aí novamente um tríplice aspecto. O terceiro é relacionado à felicidade, porque espiritualizar, né, dar menos importância para a matéria, se libertar da matéria, nos traz felicidade. E ao mesmo tempo nos traz um avanço moral e obviamente intelectual. Então o espírito, como está muito claro na obra de Kardec, o espírito ele tem uma ascendente de avanço, né? Jamais ele, uma vez que ele chega a um certo ponto de evolução, ele não volta para trás, né? E esse avanço ele é uma contínua. A gente pode obviamente demorar muito mais, a gente pode, né, retardar todo esse processo, mas que ele é um contínuo, ele é, né? Então as consequências, agora pensando um pouco na lógica, a consequência, o benefício que eu tenho e o próprio caráter da prece, né, me traz ela com extrema importância, né, como facilmente a gente consegue combater, né, as rejeições sobre a prece, né, sobre de por que fazer, o porquê não precisa fazer e tudo mais, porque fica claro para nós que as consequências são para a evolução nossa mesmo. Ou seja, nós vamos desenvolvendo cada vez mais, evoluindo cada vez mais, atingindo outros graus de evolução, se aproximando cada vez mais de Deus, e a prece é esse instrumento que eu tenho, né, e eu posso lançar mão em qualquer momento para me ajudar nessa caminhada evolutiva. Então, eu tentei trazer para vocês, né, de uma forma bem resumida, obviamente, mas uma estrutura para que a gente possa refletir e melhorar a qualidade e a eficácia da nossa prece. Porque uma vez que a gente pensa na eficácia e na qualidade dela, a gente começa a se espiritualizar e avançar cada vez mais na nossa jornada. Para a gente fechar, eu trouxe uma frase, né, eu tirei um trechinho lá de Santo Agostinho, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá, e esse capítulo traz para a gente assim, né, esse trechinho, porque ele é bem grande, né, o texto, mas eu extraí esse trecho para que a gente possa refletir em cima dele. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Muito obrigado. Agora sim, vamos praticar novamente rapidinho a nossa oração, e neste momento agradecendo a Deus e a Jesus e aos espíritos protetores, ao nosso anjo guardião também, pela essa oportunidade de estarmos aqui falando novamente sobre a prece e deste instrumento divino para que a gente possa conectar cada vez mais com Deus. Muito obrigado.